Assim diz a palavra: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e os outros não se enriqueçam às custas do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Verso 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém? Aí eu sei que você ficou achando estranho essa leitura, né? Mas está na Bíblia, né? É a Bíblia quem diz. E hoje, eu não sei se a sua Bíblia carrega esse título. A minha tem um título aqui que os editores colocaram: a advertência contra o adultério. Mas não é somente sobre isso que eu gostaria de falar, até porque o texto tem uma conotação mais ampla. Eu quero falar a advertência que a sabedoria faz contra a imoralidade, ok? A advertência que a sabedoria faz contra a imoralidade. Bom, para falarmos um pouco a respeito desse tema tão necessário, não precisa muita pesquisa para saber que a nossa sociedade tornou o sexo um produto muito barato e vulgar, certo? Nós vivemos a era da sensualidade exacerbada. O sexo, na nossa sociedade, se tornou um Deus. A nossa sociedade, ela tem uma prática religiosa chamada hedonismo. O que é isso? É o culto ao prazer. A nossa sociedade, ela cultua ao prazer. Você consegue entender isso quando você vai fazer pesquisas sobre os números que as indústrias pornográficas têm. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares que essas empresas faturam às custas de darem produtos para satisfazerem a demanda de uma geração completamente distorcida em seus valores. Só que esse não é um problema somente da nossa sociedade. Esse é um problema desde então. Desde que Adão pecou, o mundo se distorceu em todos os seus valores. Houve uma corrupção
generalizada no coração humano. E essa contaminação do pecado provocou distorções em tudo aquilo que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem o trabalho, Deus deu ao homem o casamento, Deus deu ao homem os filhos, Deus deu ao homem o sexo, Deus deu ao homem muitas coisas boas. Porém, desde a queda do Éden, houve profundas distorções em tudo que Deus nos deu, até mesmo na nossa própria religiosidade. Vocês conseguem perceber distorção na religiosidade dos nossos dias, irmãos? Sim ou não? Muita. Tem muita coisa fora no nosso meio, muita religiosidade barata, muita igreja híbrida, cujo propósito não é o evangelho, são apenas vaidades, egos, igrejas que as propostas hoje já passaram de ser realmente pregar o evangelho, para serem plataformas identitárias, para carregarem bandeiras completamente ideológicas. Há o exagero também no mundo religioso, de uma ostentação, de uma ganância, de lideranças descomprometidas com Deus. Então tudo o diabo trouxe a mais profunda distorção. Jesus, quando falou no Sermão da Montanha, ele chega a dizer que o diabo conseguiu distorcer em muitos corações o propósito de orar. Você tem condição um negócio desse? A gente ter distorção na oração. E quem são esses que se distorcem na oração? Os fariseus. Eles não oram para Deus, eles oram para que os homens vejam que eles estão orando. Quer uma distorção mais perversa do que essa? Jejuam, não jejuam para poder mortificar a carne, jejuam para manter uma aparência de piedade. Isso é uma profunda distorção. Então o pecado, ele trouxe toda essa desconfiguração a tudo aquilo que Deus fez. E uma das coisas que Deus fez o sexo, tá bom? Então eu sei que aqui tem crianças, então não vou ser assim tão um pouco mais avançado, mas são palavras que estão aí, todo mundo conhece. Deus fez isso, e é bom o que Deus fez. Agora nós precisamos, ao olhar para a Bíblia Sagrada, entender que aquilo que Deus deu ao homem, o sexo, e aí quando eu digo homem, eu estou falando, obviamente, do gênero humano, ok? Então é homem e mulher. Ele fez isso entendendo que o sexo é bom, e ele tem um lugar para ele poder ser celebrado. Ele tem um lugar para onde ele deve ser desfrutado. E ele, então, é dado ao homem para o seu prazer nos parâmetros do casamento. O casamento é o lugar aonde o sexo ele deve ser celebrado, cultivado, degustado, apreciado, sem qualquer tipo de constrangimento, ou medo, ou insegurança. Porque é uma dádiva que Deus deu aos homens. Antigamente, se alguém falasse isso numa igreja, o povo ia ficar muito escandalizado. Porque antigamente se acreditava que o sexo era apenas para a procriação. Um casal só poderia ter relações para procriar. Não poderiam ter relações com outras finalidades. E tudo isso trouxe muitas também distorções e prejuízos em muitos casamentos, em muitos lares. Graças a Deus hoje, nós podemos falar de um tema como esse, à luz da palavra de Deus, sem termos o constrangimento, porque estamos expondo a própria palavra de Deus. O sábio, ele está fazendo um antagonismo. E o antagonismo que ele está fazendo é que a sabedoria não caminha com a imoralidade. E que a imoralidade, ela é uma adversária da sabedoria. Eu gostaria que você gravasse bem isso que eu estou dizendo. O sábio Salomão está dizendo que há um antagonismo aqui exposto no capítulo de número 5. Qual é esse antagonismo? Primeiro, a sabedoria, ela é inimiga da imoralidade. E a
imoralidade é inimiga da sabedoria. Se eu quero ser sábio, a imoralidade não pode ser minha companheira. Se eu sou imoral, eu devo saber que a sabedoria não será a minha companheira, não será a minha amiga. Então ele está dando instrução, e ele é alguém aqui que está falando a um filho. A ideia dele é trazer a instrução, alguém que está recebendo a instrução e repassando a instrução. E a instrução que ele dá a quem está disposto a ouvir é isso: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Ele chama a atenção do seu público para que eles pudessem apreciar o conhecimento desses mandamentos, a fim de que esses mandamentos preservassem a vida, o futuro do seu filho e daqueles que ouviriam os seus conselhos. Quando nós avançamos, ele vai ser muito específico ao falar da imoralidade. Na figura da imoralidade, ele usa a mulher imoral, a mulher adúltera. Mas aqui, entenda que nós estamos falando em algo muito mais abrangente. Então nós não estamos só falando da mulher imoral, porque eu pergunto, tem o homem que é imoral? Sim. Então nós vamos usar aqui o termo homem, ou mulher, mas entenda isso aqui como literalmente homem e mulher. Então ele está dando um conselho: olha, cuidado com os lábios da mulher imoral. Acrescenta-se homem, do homem imoral. Destila um favo de mel, sua voz é mais suave que o azeite. E por que eu julgo ser tão importante uma reflexão como essa? Nós bem sabemos, e eu tenho uma obrigação de saber ainda muito mais, porque lido com famílias, no caso do exercício pastoral que eu exerço com vocês, então eu sou obrigado a ler, e vocês sabem que já está publicado que o número de divórcio entre os crentes é tão igual aos que não são cristãos? O IBGE já nos deu essa infeliz informação. Os crentes estão se divorciando com a mesma intensidade que os não crentes. As pessoas cristãs estão usando o divórcio como uma válvula de escape para pular fora do casamento, pelas mais variadas razões que vocês possam imaginar. A primeira delas não é o adultério, é financeiro. O primeiro problema que fazem os casais pularem fora é o problema financeiro. A comunicação é outra que responde por uma grande parte desse distúrbio. E terceiro, as traições. Agora, numa sociedade que ela está completamente sensualizada, que existe um culto à sensualidade, nós precisamos olhar para esse texto para proteger o nosso coração, para proteger a nossa alma, para proteger o nosso casamento. E para quem é jovem, proteger os seus olhos daquilo que pode destruir você e acabar com a sua vida. Vejam vocês que nós estamos numa época em que a sensualidade ela está tão exacerbada, e isso não é de hoje, né? Quando você começa a estudar, os seus olhos começam a abrir. Eu vou fazer aqui uma observação e vocês vão entender. Quando eu era garoto, bem garoto, eu digo criança mesmo, tinha um programa de televisão na Globo que era o programa da Xuxa. Aí a Xuxa se apresentava lá com shortinho, e tinha as paquitas da Xuxa, e elas também se apresentavam com shortinhos. Aí alguém pode olhar aquilo, achar tudo bonitinho, tudo infantil.
Não. É tudo intencional. É para mudar padrões. É para afetar gerações. É para comprometer gerações. São influências que são dadas para mudar comportamentos. E aí você pode perceber que daquela geração para cá houve um avanço severo de muita sensualidade, de meninas que se tornaram mães solteiras, ainda adolescentes, e que tudo isso foi se intensificando de tal forma que hoje nós temos uma sociedade completamente permissiva com tudo. Crianças que se vestem de maneira sensualizadas, padrões que vão sendo colocados para que nós nos acostumemos com aquilo que é imoral, com aquilo que é imundo. E aí, o conselho do sábio é: tome cuidado com a imoralidade. E aos homens e às mulheres, ele dá um conselho: tome cuidado com os lábios da mulher imoral e do homem imoral. E aí, quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, irmãos, a vida nossa, ela é cíclica. Ninguém tem uma vida que nós começamos de um jeito e terminamos do mesmo jeito. Nós temos altos e baixos. E sabe que tem alto e baixo? Casamento. Casamento, nós vivemos no casamento as 4 estações, nas mais variadas fases da vida. Então todo casamento tem um momento que é calor, é verão, tem outro que é primavera, é inverno e outono. Todo casamento passa por isso. E quando um casamento ele passa por um inverno que fica frio, aí as coisas não estão do padrão que nós gostaríamos que fique, e todos sabem do que eu estou dizendo. Quem é casado sabe do que eu estou dizendo. De vez em quando tem aqueles momentos que não é só flores, não é só alegria, as crises batem, está vivendo um profundo inverno. Sabe quem vai aparecer? O homem imoral, a mulher imoral. Quando esse momento se dá no casamento, às vezes o homem está dizendo assim: essa mulher não me entende. Aí a mulher está dizendo: esse homem não me entende. Aí sabe quem vai aparecer para entender? Essa mulher, esse homem, que tem uma fala veludada, polida, parece elegante, parece sedutor nas suas palavras. O sábio diz que a voz é como azeite, é como mel, os seus lábios destilam favo de mel, são só elogios. E aí a pessoa que está vivendo a crise, acostumada num ambiente que não está do jeito que era para estar, aí ela começa a dar ouvidos a isso. É mais ou menos assim: o camarada não está bem no casamento, vai lá no trabalho, a mulher não está elogiando ele muito porque eles não estão se entendendo, mas lá no trabalho tem uma desse padrão aqui, que chega no ouvido dele e diz: nossa, como você está bonito hoje. Tudo que você faz é bem feito, e vai plantando uma semente. Aí a mulher igualzinha, o esposo só sabe reclamar, reclama da comida, reclama disso, reclama daquilo. Aí está lá no trabalho, chega alguém e diz: nossa, não tem como não notar os seus cabelos, olha que coisa bonita. Aí começa. E quando pensa que não, a pessoa está sendo seduzida. Veja bem, o sábio, ele está nos orientando que nós devemos tomar todo o cuidado com isso aqui. Esses enredos acontecem quando nós estamos fragilizados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: o nosso inimigo, Satanás, ele é especialista
em estudar o nosso comportamento humano. Satanás, ele é tão audacioso que ele teve a ousadia e o êxito, tá? A ousadia e o êxito de destruir Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar de perfeição. E sabe por que Eva caiu naquele pecado? Porque Eva deu ouvidos à voz da serpente. Eva parou no lugar errado, na hora errada e na companhia da pessoa errada. E o resultado é que nós estamos pagando essa fatura até hoje. Cristo pagou o preço da nossa salvação, mas nós não recebemos a glorificação. Nós estamos lidando com o pecado até o dia de hoje, e principalmente com as suas consequências. E sabe o que é isso? Estar no lugar errado, na hora errada e na companhia da pessoa errada. E o sábio está dizendo: olha, tome todo o cuidado com isso. E ele diz: parece ser suave, doce como mel, mas no final é amarga como fel, afiada como a espada de dois gumes. Eu vou avançar e depois eu falo das consequências. Eu vou falar primeiro da sua sedução. Aí ele diz assim: olha, ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Deixa eu dizer, tem gente que nem se dá por conta de que está infringindo uma regra social e moral. Está flertando como alguém que tem uma aliança no dedo, está flertando como alguém que é pai, que é mãe. Só que essas pessoas, elas têm uma conduta tão pecaminosa que para elas isso não é nem sequer percebido, é natural. Deixa eu dizer uma coisa: nesse mundo que hoje nós vivemos, as pessoas não têm o menor constrangimento de cantar um homem casado, de cantar uma mulher casada, tanto faz. Aliás, nessa nossa sociedade de tanta baixeza, homens não estão tendo constrangimento de cantar meninas de pouca idade, que quiçá saíram agora da puberdade. Tamanha a baixeza que nós estamos vivendo nos nossos dias. Meus irmãos, isso não é normal. Não é normal. Avanço com vocês. Ele diz assim: olha, eles nem percebem esse caminho. No versículo de número 5, ele vai dizer que os pés destas pessoas descem para a morte, descem para a sepultura. Quantos casos nós temos vistos nas mídias de crimes passionais por causa de traição, morte, briga e uma série de outras, incidentes, barracos acontecendo por aí, por causa desse tipo de comportamento. Deixa eu dizer, o diabo é muito sedutor, irmãos. E aí deixa eu dizer uma coisa, que está muito mais agressivo do que propriamente isso. De vez em quando, eu fico pensando que a nossa guerra está cada vez mais intensa. Porque antigamente uma pessoa, para ele ter um flete, ele tinha que ter muita coragem. Por exemplo, o cara decidir trair a esposa, sair com outra pessoa e de repente ser pego no maior vexame público, como já aconteceu em muitos casos por aí. Que vergonha! Mas hoje em dia tem um outro instrumento que as pessoas se autodestroem, sem que poucas pessoas saibam, ou que quase ninguém saiba. Isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os homens, e aí daqui a pouco eu chego nas mulheres. Não tem esse negócio de homem ficar seguindo mulher por aí não, gente. O
O homem tem o Instagram, abre o Instagram dele, os homens estão seguindo 50 mulheres. Está errado, meu irmão. Você não está meio errado, você está 100% errado. Aí tem o Instagram da irmã, ela segue 50 homens. Deixa eu dizer, siga aquilo que diz respeito à sua profissão, siga aquilo que diz respeito à sua fé. Passou disso, é procedência de Satanás, não tenha dúvida. Eu vou seguir minha ex-amiga, amiguinha que era lá do colegial. Eu vou seguir a ex. Aí a ex manda uma mensagem: nossa, como você está bonito. Aí inicia uma conversa no direct. Deixa eu falar, vocês estão olhando para mim? Eu lido com isso faz 16 anos. 16. Só 16. Eu já tive que colocar disciplina em obreiros, ministros, por causa disso. Por responder mensagens que eles deveriam nem sequer ter recebido. É só bloquear. O meu celular é cheio de bloqueio, vocês não fazem ideia. Mas é um grosso. Obrigado. Eu não quero nenhum elogio que não seja de quem eu devo receber. E nesse caso, eu tenho alguém que eu quero muito receber um elogio: minha esposa. Os outros elogios que eu quero receber pode ser um reconhecimento por causa de virtudes e caráter. Fora isso, eu não quero nada de ninguém. E deveria ser igual para todos nós, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem gente brincando com fogo, irmão. Tem gente brincando com o fogo. Olha o que está escrito no capítulo 6 de Provérbios, verso de número 27. Eu vou ler o versículo 26 porque também faz parte de todo o contexto. Vamos para o 24 que é melhor. Eles o protegerão, os conselhos, ele está dizendo, os conselhos o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Ele segue: não cobice em o seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. E aí aqui tem um detalhe que eu digo mais aos homens: os homens é besta. São bestas, né? São bestas. Escolhendo para as mulheres, achando um encanto, uma belezura. Só que a beleza passa, o tempo chega. E chega inclusive para aquele que se acha bonitão. Aí fica apenas com os olhos na cobiça e se autodestruindo. Aí ele disse assim, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Aí ele está falando de um extremo, dos homens que vão à prostituição. Qual é o preço? Qualquer preço. Hoje, para uma pessoa se perder no mundo da prostituição, qualquer preço. Só que ele diz que tem algo pior do que isso. Porque a mulher da prostituição oferece um serviço. A mulher adúltera, o homem adúltero, ele não oferece, ele sai à caça. Não é você que vai, é ele que vem. E eu nunca esqueço um testemunho que uma vez eu ouvi de um irmão, que ele conta, e eu não sei quem é a pessoa, que uma vez um irmão recebeu um elogio de uma mulher. E ele começou a se achar bonito. Bonito mesmo. A mulher começou a elogiar ele e disse: não, eu sou bonito. Bonito, bonito. E ele se achou o bonitão. Aí, obviamente, a mulher tinha uma intenção: derrubar ele. Aí ela derrubou ele. Quando ele derrubou ele, e ela não quis mais nada com ele, diz que ele foi para o espelho. Aí ele disse assim: gente, como eu pude acreditar numa mentira como essa? Porque eu sou feio. E eu fui seduzido. Agora eu não tenho nem o que eu tinha e nem o que eu queria. Agora eu estou zerado. É o que o diabo faz.
O diabo te elogia, te coloca lá em cima. Você sabe como o diabo faz? O diabo é assim, ele pega a pessoa que está aqui e coloca lá em cima. Sabe para quê? Para derrubar ela lá de cima. O diabo não pega ninguém que está aqui embaixo e coloca lá em cima para deixar a pessoa lá em cima. Não, ele pega a pessoa que está aqui e coloca lá em cima para deixar a pessoa cair. Não foi isso que ele fez com Jesus? Imediatamente levou Jesus para as alturas e disse: não, vai, pula daí. Pula daí. Porque ele leva para cima para derrubar. Agora Deus pega a gente, põe para baixo para levantar a gente. Deus nos abate para depois nos levantar. O diabo levanta para abater. Então a gente precisa tomar cuidado com o nosso ego. E ele está dizendo a respeito disto aqui: não se deixe seduzir por seus olhares. Agora veja o versículo de número 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pergunta retórica. Pode alguém, é literal, tá? Não tem nada que não é literal aqui. Pode alguém colocar fogo aqui no peito e não queimar a roupa? Responde para mim aí. Sim ou não? Vai queimar, não vai? É o que ele está dizendo. É impossível alguém se lançar à imoralidade sem se queimar. Ele segue dizendo: pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Ezequias, que é mestre ali no churrasco, dá para colocar a mãozinha no pedaço daquele carvão sem cozinhar ou queimar toda a mão? Não dá. Não há como lidar com a imoralidade sem você se queimar. Vai queimar a sua reputação, vai queimar o seu futuro, vai queimar a sua comunhão e vai trazer muito sofrimento para você. Sigo adiante. Ele disse assim: assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Agora escute, isso aqui serve para homem e mulher. Aproveito que eu tenho alguns jovens e adolescentes aqui. Isso serve para vocês. Vocês foram chamados para a pureza. Não se permitam em contato físico com ninguém sem o amparo do casamento, para que a reputação de vocês, a honra de vocês, o futuro de vocês, a vida de vocês não seja queimada por uma insanidade, por uma falta de controle, por uma falta de prudência. Porque o pecado tem consequências. Eu escrevi isso na minha Bíblia e gostaria de compartilhar isso com você. É impossível pecar sem se prender. Consegue escrever isso aí? É bom, eu gostaria que você escrevesse isso, tá? É impossível pecar sem se prender. É impossível pecar sem se prender. Sabe o que é isso? A pessoa pensa que pecar é liberdade. Então eu estou livre, eu vou pecar. Aí acha que vai ficar livre. Não, quando você está pecando, você está se tornando preso, prisioneiro do pecado. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos, que nós nos tornamos escravos daquilo que nós servimos. E a opção que eu tenho de pecar é uma escolha que eu dou a um Senhor sobre a minha vida. Quando eu peco, eu ponho um Senhor sobre a minha vida. Eu me torno escravo do pecado. É uma decisão. Vejam vocês, irmãos, que a palavra de Deus, ela responde isso de maneira muito contundente. Vamos ao versículo de número 8, para avançarmos e caminharmos para o fim. Olha o conselho que ele dá: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Olha o que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Dos homens que se dão, e as mulheres que se dão aos prazeres. E você já viu alguém divorciado dividir suas economias? Sabe como é? Eu lido com isso.
Se cuidar de uma família já está um fardo difícil, imagine cuidar de duas. E aqui tem um detalhe, né? Nessa época, o adúltero poderia ser apedrejado. Por isso que ele está dizendo assim, cuidado, para que a sua vida não seja, para que o seu vigor não seja entregue aos outros, nem a sua vida a um homem cruel. Porque pode ser que quem tomou a ofensa dissesse naquela época: eu não aceito reparação monetária não, eu quero pedra na cabeça dele e pedra na cabeça dela. E qual que era a sentença? A morte. Lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? Só levaram a mulher, sociedade completamente errada. Eram os dois que deveriam ser apedrejados. Os dois estavam em pecado, porque era assim que procedia. Fora isso, ele diz: para que estranhos não se fartem do seu trabalho. Aí o cara produz para poder abastecer outras famílias. Tudo isso porque não soube lidar com seus impulsos. E outros não se enriqueça às custas do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e com o seu corpo desgastado. Aí ele diz do arrependimento que essa pessoa terá ao longo da sua vida ou ao fim da sua vida. Você dirá: como eu odiei a disciplina? Como é que eu pude fazer com que o meu coração rejeitasse a repreensão? Por que eu não ouvi os meus mestres? Por que eu não escutei o que eles estavam me ensinando? Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Agora, eu encerro nesses 10 últimos minutos e dizer: sabe qual que é a proteção para a imoralidade? O casamento. Jovens, a hora de vocês vai chegar. Como chegou para mim. Eu me casei com 25 anos de idade. Eu já disse isso, eu casei virgem, diante de várias e muitas tentações. Já contei, inclusive, as escorregadas que eu quase dei ao longo do meu caminho. Mas valeu a pena esperar no Senhor, meu Deus. O casamento é a proteção, é o muro da proteção que Deus põe contra a imoralidade. E vejam vocês que a resposta que o salmista está dando é que nós devemos encarar o casamento como isso, como uma resposta à imoralidade. Porque preste atenção, foi Deus quem criou o homem e a mulher com instintos sexuais. E aí, quando a gente estuda sobre esse tema, a espiritualidade desse tema, o nosso Deus é maravilhoso. Porque se tem uma das coisas que são uma dádiva na vida do homem, é o sexo. Viu? É o sexo. E quem é casado sabe do que eu estou dizendo. E vocês que são jovens, vai chegar a hora dos 6. É uma dádiva. E nós precisamos entender isso como dádiva. E como dádiva, não é apenas uma dádiva para que nós venhamos usar isso uma outra ocasião. Não. Ele está dizendo: use a oportunidade que o casamento lhe dá, a licença que o casamento lhe dá, para que vocês vivam bem, de maneira que a intimidade de vocês seja prazerosa. Verso de número 15, ele está dizendo assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e pelos ribeiros, pelas praças? Ele está dizendo que o casamento, ele é monogâmico. O casamento exige fidelidade. Um homem e uma mulher precisam caminhar em fidelidade um com o outro. Ele segue dizendo que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude.
Eu gosto muito de um texto que está registrado no livro de Eclesiastes. Eu sempre ministro ele quando vou fazer casamento, que o proverbista diz que tem 4 coisas que deixam ele maravilhado. Eu vou ler com vocês para eu não errar. 4 coisas que ele entende que é muito maravilhoso. Desculpa, é Provérbios. Provérbios de número 30, verso de número 19. Ele diz assim, olha, 18 diz assim: há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Ele está falando de um encontro. E se tem uma das coisas que são fantásticas na vida, é quando nós olhamos pessoas que iniciaram seus casamentos, seus relacionamentos, pessoas simples, e de repente você olha e vê uma família bonita. Não é uma família perfeita, mas você vê uma família bonita. E você vê assim, olha os ramos de tudo isso. As pessoas falam muito a esse respeito da família do meu pai e da minha mãe, como falam também do pastor Adeli e da irmã Raquel. Que ramos bonitos, pessoas que começaram simplesinhas e por terem honrado a Deus, tiveram uma vida de muitas conquistas, felicidades, hoje estão desfrutando dos filhos, dos netos, bisnetos e por aí vai. Uma coisa que parecia pequena no começo, mas que foi se tornando bela, consistente, solidificada, alcançou destaque e Deus está sendo glorificado pelo matrimônio. O casamento, ele deve ter essa característica, e a maneira como nós corrigimos a imoralidade nesse mundo é tendo um casamento feliz, é tendo relacionamento no nosso casamento, para que o nosso casamento esteja protegido. Deixa eu dizer algo aos irmãos, o diabo não escolhe idade não, viu? Para poder derrubar alguém. Quantas pessoas você conhece que caíram velho? Velho, foi sempre bonzinho, caiu velho. Eu já falei para vocês aqui, eu, Ivan, já tratei de pornografia com senhora de 65 anos de idade. Casada. Escute, isso aqui não está aqui à toa não. E eu sei que de vez em quando eu falo uns temas desses, os irmãos ficam meio olhando assim para mim. Isso aí está todo dia lá no Instagram, irmão. Está todo dia lá nas redes sociais, o povo falando e falando erradamente, com provocações e distorções que, se você ouvir alguma coisa, você se contamina e cai. Por isso, o conselho de Deus para a nossa vida é que a gente venha olhar para aquilo que Deus fez e nos alegrarmos pela bênção do casamento. Deixa eu dizer, feche as brechas do seu casamento. Aos homens, às mulheres, se você tiver que deixar de seguir pessoas, deixe. Tiver que deixar de romper relacionamentos, rompa relacionamentos, mas preserve o seu casamento. O casamento é algo que Deus deu para nós e ele precisa ser até que a morte nos separe. Eu tenho dito para muitas pessoas que estão buscando no divórcio uma válvula de saída para um casamento infeliz. Um casamento infeliz não tem como válvula de escape o divórcio. Um casamento infeliz tem como válvula de escape chamar Jesus para transformar a água em vinho. E ele transforma. E ele muda. Quantos casamentos restaurados nós conhecemos?
Nesses encontros de casais que nós realizamos, eu tenho testemunhos para contar para vocês. Eu já levei gente que estava separado e voltou, e tem até filhos como resultado de tudo isso. Porque Deus restaura. Porque quando nós nos submetemos à palavra de Deus, aceitamos a palavra de Deus vai gerando vida, vai gerando transformação, vai ajustando o que precisa ser ajustado. Eu vou até sugerir depois ao departamento de família que eu vou ter um tema só com os casais da igreja sobre isso aqui. Porque eu tenho tratado disso constantemente. E eu julgo ser muito necessário que aprendamos cada vez mais a respeito disso. Deixa eu dizer, o diabo não está contente com a sua família. O diabo não está contente com o seu casamento. O diabo não está contente com você, jovem, moça, moço, que estão tentando agradar a Deus. Ele quer sujar vocês. Como diz o sábio, ele quer colocar as raposas para destruir essa plantação. Mas nesta noite nós vamos pegar a tocha, que é a palavra de Deus, e assim como o Gideão, nós vamos colocar essas raposas tudo para correr. Preservar a nossa vida, preservar o nosso coração. Eu encerro dizendo que nós precisamos entender que foi Deus quem criou o sexo, e Ele tem todo o direito de nos dizer como usar essa dádiva de maneira apropriada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e encerro, em especial para os jovens. Não tem uma pessoa das quais eu tenha falado ao longo da minha vida, no aconselhamento pastoral, que tenha pecado antes do casamento, que não andam com uma culpa absurda ao longo da vida. Tem gente que veio falar comigo, caiu antes do casamento, passa 30 anos, aí quando vai falar, está lembrando daquilo, remoendo. Trocou uma vida inteira por causa de uma banal sedução. Não caiam nisso. Protejam o coração de vocês. Protejam a mente de vocês. O sábio disse no capítulo 4, verso 23, sobre todas as coisas que vocês devem guardar, guarde o coração. Enche o coração de vocês com a palavra, com o ensino, com a verdade, com a pureza. E certamente a mente de vocês vão responder com proteção a esses ataques. Aos casados, leiam Provérbios, leiam Cantares de Salomão, e vamos viver melhor, preservando o nosso lar, preservando a nossa aliança que recebemos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.